Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Como estão? Felizes, satisfeitos e contentes? Espero que sim. Inclusive, né, essa questão do felizes e satisfeitos é interessante, porque eu tenho pensado nisso às vezes. Porque assim, a gente vai ler os santos, né? E a gente percebe que tem ali uma coisa. A religião católica em geral, né, ela tem muito disso, de aparentes contradições. Então você vê lá, né, os santos são as criaturas mais felizes da face da terra, eles são assim radiantes. Mas ao mesmo tempo há uma certa, não é bem uma melancolia, mas há uma certa tristeza que vem de uma dor pelos próprios pecados, né? Uma dor pela própria malícia. Mas aí você percebe, tá bom, mas como é que esses caras podem tá ali sofrendo pelos próprios pecados, sofrendo pela própria incapacidade de amar a Deus, né? E ao mesmo tempo serem tão felizes, né? Como é que a gente pode falar que a característica fundamental do católico é a alegria, e ao mesmo tempo colocar um peso tão grande na necessidade da penitência, da conversão, do ódio a si mesmo, né, no ódio aos próprios pecados, no ódio ao mundo, né, nessa separação que há do católico com o mundo. Como é que você pode ter as duas coisas, né? E isso é muito difícil, não necessariamente de entender, porque na medida em que você reza e na medida em que você compreende um pouco as coisas, fica relativamente claro que essa disparidade ela acontece porque a alegria cristã não é uma alegria mundana, né? Ela pode ser sensível, mas ela não é mundana. E assim como o próprio São Paulo diz, né? Há duas realidades dentro do homem, né? A realidade da carne, a realidade do espírito, a realidade do homem novo e a realidade do homem velho, e que muitas vezes eles nos puxam em direções opostas. Da mesma forma, você pode experimentar uma dor real pelos seus pecados, mas ao mesmo tempo experimentar uma grande e contínua alegria, uma grande e contínua paz que vem da tua união com Deus. Deixa eu ver se o volume aqui do computador tá desligado. Tá desligado, não vai atrapalhar a gravação. Então dá para ter essas duas coisas. Agora, explicar isso para uma pessoa é difícil. É difícil, tá? É complicado porque a dor pelos pecados, pela nossa própria natureza desordenada, a dor pelos pecados, o que, que ela pode fazer? O que, que ela faz com muita frequência? Ela faz com que a pessoa tire os olhos de Deus e coloque os seus olhos em si mesma. E aí está o problema, porque se você desvirtua o fundamento da nossa vocação enquanto seres humanos, que é contemplar as maravilhas de Deus, e você permite que a dor pelos teus pecados faça com que você fique olhando para si mesmo, então aí você entra num loop de tristeza, num ciclo de tristeza que é complicado. Agora, se a dor pelos teus pecados te leva a desapegar-se de si mesmo, a de alguma forma conseguir criar uma certa indiferença a si mesmo e olhar para Deus, então a dor pelos teus pecados está realmente fazendo com que você se converta. E este olhar contínuo em Deus, ainda que haja aí de fundo uma tensão, porque a gente vai sempre estar tentando olhar para Deus mais do que a gente consegue,
A gente sempre vai ter a sensação de que nós não olhamos para Deus o suficiente, então há uma tensão aí também. Mas este olhar em Deus, no amor de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, na beleza de Deus, este olhar que sempre busca a Virgem Maria como um refúgio, como um consolo, como esperança nossa, aí você vai ter então uma alegria que vai estar ali englobando, e de alguma forma inclusive cobrindo a tua tristeza pelos teus pecados. Porque essa tristeza vai se tornar algo que apenas faz com que você se desapegue de si mesmo, que é a própria função dela. É a própria função dela. Conversão, em grande parte, é isso, é um distanciamento de si mesmo e um aproximamento de Deus, aproximação de Deus. Mas enfim, isso são só reflexões que eu fiz agora, não sei porquê. Mas enfim, vamos lá. Vamos. Temos avisos? Temos avisos, produção? Sim, temos avisos. Fale do Apoia-se. Tá. http://apoia.se/morier, tá? Apoio a partir de R$1 mensal e você tem acesso ao nosso grupo privado no Telegram. Você tem acesso a aulas mensais, inclusive as que foram dadas. A aula agora de março será sobre a luxúria. Estamos no último pecado capital. Estamos encerrando os pecados capitais. Então teremos uma aula sobre a luxúria, depois uma aula sobre os remédios para a luxúria. E então iremos para os próximos temas que ainda não foram definidos. Será uma decisão aí conjunta dos nossos moribundos, dos membros da Escolinha dos Moribundos, que é o grupo do Telegram, ao qual você também terá acesso se tornar um apoiador. Tá bem? Quem quiser apoiar mais, a partir de R$50 por mês, você também recebe as cartas, as famosas cartas do Codicili Moriendi, que são cartas que você vai receber na porta da sua casa, por correio, todos os meses, com reflexões, meditações, meio carta, meio ensaio, meio artigo, tá? Mais variados temas, mas sempre de alguma forma, né, se costurando ali com a nossa vida espiritual e com o nosso relacionamento com Deus. Tá bem? Então é isso. Vamos então ao que interessa, continuar as nossas meditações sobre as tentações de nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. Senhoras e senhores, meu nome é Padre Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótimo. Então, vocês vão lembrar que nós estávamos meditando as tentações de Nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. Já meditamos a primeira, a segunda, e hoje entramos na terceira tentação de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando o demônio, colocando-o no alto de um monte, mostra-lhe todos os reinos da terra e as suas magnificências em um único instante, e lhe diz: tudo isso será teu, se me adorares, se te prostrares diante de mim e me adorares. Tá? Então, lembrando que nós estamos seguindo a ordem das tentações segundo o Evangelho de São Mateus, que é o que nos conta das tentações de modo mais detalhado. Tá? Mas as tentações também estão presentes no próprio Evangelho de São Lucas, ainda que tenham uma outra ordem, menos detalhes.
Mas os evangelhos, eles são sempre complementares. Então, vamos fazer o seguinte. Antes da gente entrar na própria tentação, na terceira tentação, vamos ler a passagem das tentações em São Mateus. E depois eu vou ler um pedacinho das tentações em São Lucas, que nós vamos ver ali um detalhe que vai ser interessante para as coisas que nós vamos comentar depois. Isso aqui é um envelope que eu estou usando para marcar a página da Bíblia. Tá? Então, vamos lá. A narrativa das tentações em São Mateus começa no capítulo 4, versículo 1. Tá? Diz o seguinte: Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E aproximando-se dele o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, dize que estas pedras se convertam em pães. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o demônio transportou-o à cidade santa e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Confiou nos seus anjos o cuidado de ti, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé na pedra. Jesus disse-lhe: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o demônio transportou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua magnificência. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Essa é a terceira tentação. Então, Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: O Senhor teu Deus adorarás, e a ele só servirás. Então o demônio deixou-o, e eis que os anjos se aproximaram e o serviram. Tá? Então, esta é a narrativa das tentações no Evangelho de São Mateus. Se nós pularmos algumas páginas, e eu perdi a página que estava, mas não tem problema. Se nós pularmos algumas páginas e formos para o Evangelho de São Lucas, as tentações de Jesus também começam no capítulo 4 e também começam no versículo 1. Só que com relação especificamente à tentação que nós vamos ver hoje, há um detalhe muito interessante. Vejam só. O demônio conduziu-o a um alto monte e mostrou-lhe em um momento. Ou seja, tem um foco aí na velocidade com a qual o demônio mostra os reinos. A gente vai ver isso no comentário em breve. Mas vejam que interessante. Mostrou-lhe num momento todos os reinos da terra. Ou seja, ele não foi mostrando devagar. Não. Num momento, todos os reinos da terra. E aí o demônio fala o seguinte, dar-te-ei o poder de tudo isto e a glória destes reinos, porque eles foram-me dados e eu dou-os a quem me parece. Portanto, se tu me adorares, todos eles serão teus. Vejam que é a mesma história, só que tem ali um foco diferente. Tanto no que o demônio diz, quanto em como ele o faz. Tá? Então, isto dito, vamos começar a conversar. Tá? Só tomar um gole d'água. Então percebam que, primeiro, o demônio tenta Nosso Senhor como ele tentou Adão. Que é a primeira tentação. Tenta Nosso Senhor com a gula. Que é o início da tentação de Adão e Eva. Agora, não conseguindo isso, ele tenta com a soberba, ali na segunda tentação, que no Evangelho de Mateus é a terceira. E aqui vemos destacado o quê? A tentação pela avareza, ou seja, pelo desejo dos bens do mundo, pela cobiça, ou seja, o demônio tenta deslumbrar Cristo com as glórias mundanas, o que é claro, é absolutamente insano, né? Mas ele tenta.
porque é o que ele faz, ele é o tentador. Ele tenta mostrando então a Cristo todos os reinos do mundo, todas as suas magnificências, e como vemos no Evangelho de São Lucas, mostrá-lo todo o poder de tudo isso e a glória destes reinos. Tá? Vejam só. Então, percebam que tem aí um movimento ascendente das tentações. Né? Primeiro, a gula, ou seja, satisfazer o apetite carnal da concupiscência externa. Depois vemos um movimento da elevação da soberba, de elevar-se de forma desordenada. Depois vemos então o movimento da avareza, da cobiça. Então, primeiro consumir algo, depois elevar-se, depois exercer um controle, exercer um poder, e de alguma forma também embebedar-se com a beleza dos olhos ao custo da relação com Deus. Vejam que interessante o que diz Orígenes, tá? Ele diz: não se deve julgar que, ao manifestar-lhe os reinos do mundo, o demônio o fizesse com que Cristo visse, por exemplo, os reinos dos persas ou os reinos dos hindus. Não. Orígenes considera que o demônio mostrou a Cristo o seu próprio reino, do modo como ele reina do mundo. Isto é, como reina em uns pela fornicação, em outros pela avareza. Né? Ou seja, o demônio não teria mostrado somente a Cristo os reinos do mundo num sentido de mostrar-lhe cidades e impérios. Sem dúvida ele fez isso também. Mas ele fez de um modo, com uma tonalidade específica, que lhe é própria, por ser o demônio, que é mostrar aquilo que está sobre o seu poder, ou seja, o reino do pecado. Tudo aquilo que no mundo está submetido ao seu controle porque se entregou a ele. Então ele mostrou a Cristo esse aspecto dos reinos do mundo. A aparente glória do pecado. Riquezas, prazeres, belezas mundanas que vão se corromper com o tempo. Né? Controle, poder. Né? Essa foi a magnificência. Né? Pensa só nisso, né? Deus Todo-Poderoso, a própria magnificência, a própria beleza. O demônio não tinha certeza que ele era Deus, então o tenta mostrando a magnificência e a beleza e o poder das coisas temporais, das coisas pecaminosas, os prazeres, os luxos, tudo isso. É isso que o demônio mostra. Né? E também o mostra, se a gente levar em consideração que há santos que consideram que no núcleo das tentações está o quê? Está a ideia de que Cristo vai poder cumprir a sua missão como Messias sem ter que passar pelo sofrimento, sem ter que passar pela cruz. Então o que o demônio está oferecendo para ele, no fundo, é o seguinte, veja só tudo o que eu tenho a oferecer aos homens. Veja o prazer, veja a paz humana, veja as delícias, veja o controle que você pode ter sobre os outros. Veja tudo isso. E eu lhe ofereço estes poderes. Eu lhe ofereço o controle destas coisas como eu o tenho. Então você poderá realizar a sua missão de Messias sem a cruz. E poderá dar aos que te seguem estas coisas. A paz humana, a satisfação da concupiscência, confortos, delícias. É sempre a tentação de deixar para trás o sofrimento, de abandonar a cruz. Só que, e isso nos aponta a glosa medieval, a glosa eu já devo ter comentado, mas a glosa é como se fosse a Catena Áurea da época de São Tomás. É o livro que inclusive tem na internet para você achar o PDF.
É o livro de comentários à Sagrada Escritura com que São Tomás de Aquino, por exemplo, aprendeu a ler a Sagrada Escritura. A glosa diz o seguinte: Cristo não vê, entretanto, com os olhos da concupiscência, como nós vemos, mas ele vê as coisas como o médico, que vê as doenças sem se ferir. Ou seja, ainda que o demônio esteja lhe mostrando todas essas coisas, nosso Senhor Jesus Cristo não as vê com desejo por elas. Nosso Senhor Jesus Cristo não as vê e é movido por uma concupiscência desordenada. Não é. Então, o demônio mostra aquilo tentando seduzi-lo, mas o que Cristo vê ali é somente a miséria humana. É somente a doença que ele veio curar e que ele pode curar, então, cumprindo a sua missão como Messias, como Deus encarnado, que é a cruz e a redenção dos homens. Entendem? Espera aí que eu estou cruzando as pernas. Aqui. Então, isso é muito interessante, né? Cristo não vê com os nossos olhos a concupiscência. A concupiscência é um fruto do pecado original. Cristo é intocado, ele é imaculado. Ele herdou a sua natureza humana, da natureza humana imaculada da Virgem Maria. Então ele não tem a concupiscência. Então ele vê tudo aquilo e aquilo não o move ao desejo, mas o move à compaixão pelos homens, à tristeza pelo estado dos homens. E na verdade, então, como sempre quando nós estamos unidos a Deus, as tentações do demônio reforçam no coração de Cristo, em seu coração humano, em seu sacratíssimo coração, reforçam nele a importância de cumprir a missão que ele tinha. Muito bonito isso. Agora, São Jerônimo destaca uma outra coisa muito interessante. Destaca que o demônio não podia dar a Jesus Cristo todos os reinos. Ou seja, São Jerônimo está destacando o que aqui? Que os reinos do mundo não pertenciam de fato ao demônio. Por quê? Porque, bem, se todos os reinos do mundo fossem realmente do demônio, tá? Não teria sentido que a gente lesse nas Sagradas Escrituras que Deus fez alguns santos varões reis. Não teria sentido a gente pensar, por exemplo, num Luís da França, que é santo. Numa... Oh, Jesus, da onde que ela era? Acho que é da Hungria. Santa Elizabeth da Hungria, que era uma rainha, uma princesa. Tá? Num São Olavo, da Noruega, que também era da realeza. Tá? Então, o demônio não só estava mentindo sobre certo aspecto, que é o que ele faz, mas também estava fazendo o quê? A gente tem aqui um reforço daquilo que diz Orígenes. Que o que ele estava oferecendo não era a realeza humana concreta, real, mas o reino do pecado. Que, novamente, como eu já disse em outros áudios, é precisamente o reino que será oferecido aos homens pelo anticristo. Porque o anticristo vai aceitar as 3 tentações do demônio. Ele é meio que o anti-messias. Ele vai curvar-se ao demônio. Se é que já não está por aí, já não se curvou. Agora, tem uma citação aqui que eu separei de São João Crisóstomo. Na verdade, é atribuída ao Pseudo Crisóstomo, mas eu sou um pouco cético com relação a esses títulos de pseudo. Mas tá ali como Pseudo Crisóstomo. Se é que João Crisóstomo ou não, aí é uma outra discussão, mas eu sou um pouco cético. Eu sou um pouco cético com isso por quê? Porque me parece que se por anos, por séculos, se considerou que o negócio foi escrito por São João Crisóstomo, quem são uma patotinha de acadêmicos para virar para mim e falar: o estilo de escrita e a linha teológica não são perfeitamente adequados aos de São João Crisóstomo, portanto não pode ter sido escrito por ele.
Pô, tem aí uma tradição, um negócio passado como sendo dele. Né? Eu escrevo, eu sei que eu escrevo às vezes num estilo, às vezes no outro. Eu sei que às vezes eu tô pensando numa coisa, às vezes eu tô pensando no outra, que eu entretenho ideias diferentes, às vezes até contraditórias. Quer dizer que eu não sou eu, pô. Mas enfim, isso é uma implicância minha. Né? Mas enfim, pseudo-Crisóstomo, entre aspas. Diz o seguinte: todas as coisas que se fazem no mundo por meio da iniquidade, como por exemplo as riquezas adquiridas por meio do roubo ou do próprio, as dá o diabo. E vejam um ponto interessante. O demônio não pode dar as riquezas a quem as quer, mas somente aqueles que as querem dele receber. Ou seja, está reforçando o que nós lemos, que as riquezas, os reinos do mundo, todas essas coisas, não é que elas pertencem ao demônio. O que pertence ao demônio é o pecado, é a iniquidade, é o caminho que está longe de Deus. Então, o demônio só pode dar essas coisas às pessoas se elas querem recebê-las dele. Ou seja, se elas buscam estas coisas, trilhando não o caminho de Deus, mas trilhando o caminho do demônio. E aqui é o momento oportuno para lembrar o seguinte: sempre que nós não estamos em estado de graça, sempre que nós estamos separados de Deus, tá? Porque não estar em estado de graça significa estar separado de Deus. O que nós estamos fazendo pelas nossas ações de modo concreto? O que nós estamos fazendo? Estamos voluntariamente nos colocando sob a autoridade do demônio. Tá? Se você vive fora do estado de graça, ou seja, se você vive como se fosse casado, mas não é casado na igreja, se você tem o hábito do pecado mortal, etc, 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 tá? O que você está fazendo com a sua vida? Você está conscientemente dizendo não para Deus, sim para o império do pecado, e está lá sentadinho no colo do capeta, ganhando carinho atrás da orelha. Porque imagina aquele dedo assim com uma garra assim vermelha, assim, e você está lá pegando no sono tranquilo, como se a vida fosse um morango. Enquanto isso, tá lá todas as portas em direção ao inferno abertas para você. E o que você está ganhando é justamente o reino do pecado. Tá? Porque lembrem-se que o demônio não nos tenta, ele não nos aparece como um anjo de fogo, com asas de morcego, chifre, cheiro de enxofre, pé de bode. Não, ele é muito discreto. Muito discreto. Ele é o tentador. Ele é especialista nisso. Ele vem com voz de veludo. Ele vem na manha. Ele vem tranquilo. Ele faz parecer bom. E sob certo aspecto é bom. Porque se o pecado não fosse gostoso, ninguém pecava. Tá? Então assim, avaliem a vida de vocês. Tomem consciência das consequências sobrenaturais das suas ações. Tá? Ainda que na teoria existam atos morais que são neutros, né? No concreto eles não existem. Tá? Vamos supor, tá? Na teoria, se eu pegar aqui e escrever um comentário aqui atrás, isso é um ato moral neutro. Tá? Agora, quando eu o realizo de fato, este ato moral nunca é neutro. Ou ele é um ato que vai me aproximar de Deus, se eu o fiz dentro da ordem apropriada, se eu o fiz por amor a Deus, ou de alguma forma direcionado a aumentar a minha união com Deus, ao serviço do reino de Deus, etc. Ou, se eu fiz isto por um motivo que é egoísta, que é soberbo, que é separado de Deus, isso vai me afastar de Deus.
Não existe ato moral neutro na prática. Não existe ação neutra. Nós sempre estamos ou decidindo nos aproximar, derrubar. Nós sempre estamos decidindo ou nos aproximar de Deus ou nos afastar de Deus. E quando nós entramos em decisões maiores, que são pecados graves, essa decisão tem consequências ainda mais intensas, como a salvação da nossa alma ou a condenação da nossa alma. E muitas das nossas decisões, que para nós parecem pequenas, para nós parecem irrelevantes, na verdade são ações grandes. Tá? Por exemplo, esses dias eu estava visitando uma casa e o casal não era casado na igreja. Eu conversei com eles, expondo a importância. E a senhora me disse com toda tranquilidade, não, mas é só uma bênção, né? Percebe? Então, assim, coisas que para os nossos olhos humanos parecem superficiais, parecem não importantes, aos olhos de Deus, que contempla o tempo inteiro a realidade total da vida e não somente as coisas materiais, são muito sérias. Tudo aquilo que trata da nossa união com Deus é seríssimo. Seríssimo. Tá? Então, lembrem-se disso. Eu não sei como é que a gente chegou aqui. Como é que a gente chegou aqui? Falando que o demônio não pode dar as riquezas de modo geral, mas só para aqueles que querem recebê-las dele. E querer receber riquezas do demônio é isso. É querer trilhar o caminho da vida separado de Deus. No momento em que você se separa de Deus, você está se colocando sob a autoridade do inferno, encaminhando-se para o inferno, e você está querendo receber riquezas do demônio. Não pensem que este querer receber dele as riquezas refere-se, não, eu vou fazer um pacto com o demônio. Não. Se refere a trilhar a sua vida longe de Deus. Porque você já está de acordo com o cão. Você já está trilhando o caminho das sombras. Você já está encaminhado para o lago de fogo. Tá bom? Então seguimos. Ainda nesse tema do poder, Santo Ambrósio faz uma análise que assim é interessantíssima. Interessantíssima. Tá? Olha o que ele diz. Ele lembra que na carta aos Romanos, capítulo 13, nós lemos que todo poder procede de Deus. De modo que o poder não é mal em si mesmo. Afinal de contas, Deus é poderoso. Se o poder fosse mal em si mesmo, Deus teria que ser mal. Não é. Portanto, o poder não é mal em si mesmo. Tá? Maus são os que exercem mal o poder, como os nossos amados políticos. O problema, entretanto, é que a busca pelo poder e o desejo dos bens do mundo cria obstáculo ao desejo de conhecer Deus. Então percebam, o problema não é ter poder. O problema é desejá-lo. Porque na medida que você o deseja, este desejo vai se interpor, vai se colocar entre você e o seu desejo por conhecer a Deus. Aí temos uma citação ipsis literis que eu anotei. Ele diz o seguinte: com efeito, se aquele que busca a Deus é tentado com frequência por causa da fragilidade da carne e da estreiteza da alma, ou seja, estamos buscando a Deus e somos o tempo inteiro tentados. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que tenta buscar Deus sabe que as tentações só aumentam, as tentações não diminuem. Né? Se aquele que busca Deus é tentado com frequência por causa da fragilidade da carne e da estreiteza da alma, quanto mais não será tentado aquele que busca as coisas do mundo? Porque assim, se você já busca Deus e quer desprezar as coisas do mundo, você já vai ser tentado. Agora, se você quer buscar Deus, mas quer buscar as coisas do mundo também,
Pô, você já está colocando a tua visão no próprio objeto da tentação. Tu está facilitando a vida do capeta. Você está falando, ô mundo, tente-me, ó carne, tente-me. Entendeu? Você está dando para eles armas. Você está jogando no teu time, porque você quer se aproximar de Deus, mas também está jogando no time da carne, do mundo, do demônio, dos três inimigos, dos três inimigos do homem, porque você está colocando o teu amor, o teu desejo, não só em Deus, mas também nas próprias coisas que vão ser usadas contra você. Entenderam? Então, quanto mais não será tentado quem busca as coisas do mundo. Somos, pois, ensinados a desprezar a ambição, porque a ambição está sujeita ao poder do diabo, neste sentido. Pegaram? Só que vocês percebem como a ambição das coisas do mundo é algo absolutamente vazio, absolutamente ridículo, tá? E isso é destacado justamente naquela parte que eu citei de São Lucas. Vamos voltar para lá, ó. O demônio conduziu Cristo então a um alto monte e mostrou-lhe em um momento todos os reinos da terra. Tá? Esse um momento, Santo Ambrósio enxerga ali não uma rapidez do olhar literal, necessariamente, mas a fragilidade dos poderes passageiros. Né? Ou seja, em um momento, todas essas coisas passarão. E muitas vezes a honra do mundo passa, inclusive antes de ter vindo. Ou seja, a gente vê, Cristo vê ali todos os reinos do mundo e as suas maravilhas em um só instante, porque na verdade eles não são nada. Eles são fumaça. Eles são ilusão. E eles passam em um só instante. Eles são temporários. E nós, que buscamos a Deus, vivemos não para as coisas temporárias, mas para as coisas eternas. Para as coisas que não passam. Para as coisas que estarão conosco para sempre. O amor, a paz, Deus. O resto passa. O resto não é nada. É menos que pó. E porque duram um instante, Cristo os vê em um instante. Não é incrível? Eu acho. Eu acho maravilhoso isso. Eu acho a Sagrada Escritura uma coisa impressionante. A profundidade, né? Uma palavra, olha o que ela nos dá. Isso, inclusive, me faz lembrar do... Poxa vida. Eu não lembro em que evangelho tá. Mas vocês sabem que, né, Jesus tá lá em Jerusalém. Ele tá, se não me engano, é um pouco antes do início da paixão. E ele passa em frente ao templo. E os apóstolos comentam, né? Nossa, que templo bonito, né? Como o templo é lindo, que maravilha, que coisa impressionante, papapá. E aí Jesus diz, vocês acham isso bonito? Pois saiba que em pouco tempo isso aqui vai ser destruído. Não restará pedra sobre pedra. E se Cristo diz isso sobre o templo, onde havia o Santo dos Santos em Jerusalém, o pináculo, o topo, o hiper mega blaster local sagrado antes da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, que faz de seu corpo o novo templo. Se ele trata com tanto desprezo o templo de Jerusalém, imagina o que Deus pensa das glórias e poderes mundanos que tantos de nós perseguimos, tantos de nós perseguem com tanta gana, com tanto amor, com tanta sede. Por que nós passamos a nossa vida caçando fantasmas, correndo atrás do nosso próprio rabo,
perseguindo ilusões, golpeando a fumaça. Nada disso importa. Nada disso dura. É tudo ilusão, gente. É tudo mentira. É tudo fumaça. É um jogo de espelhos, sabe? Nada disso serve para nada. O que importa um carro novo diante da vida eterna? O que importa uma promoção no trabalho que você não precisa para sustentar sua família? Se precisa é outra questão, que não precisa diante da vida eterna. O que importa um terreno? O que importa uma casa? O que importa uma comida mais gostosa? O que importa uma roupa mais confortável? O que importa um filme na Netflix? O que importa? Não importa. Não importa. Não importa. É ridículo. As coisas do mundo são nada. São nada. Nada. Por que a gente se agita tanto atrás delas? Mesmo que a nossa intenção seja boa, lembrem do que diz Nosso Senhor para Marta. Marta, Marta, tu te inquietas e te preocupas por muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Maria, que havia decidido sentar-se aos pés do Senhor, Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Preciso falar mais alguma coisa? Então, vamos seguir aqui. Então, o demônio apresenta essa tentação para Nosso Senhor. Mas aí, qual é a condição? O que ele pede de Cristo em troca? De dar-lhe então esse poder dos reinos do mundo, a sua glória, a sua magnificência, todas essas coisas. O que ele oferece para Cristo? O que ele pede de Cristo? Ele diz, não, prostre-se, ou seja, jogue-se por terra e me adore. A gente vê aqui um eco da própria queda do demônio. Porque assim, o motivo pelo qual o demônio caiu, a gente tem 1001 interpretações. Tá? Mas elas estão todas centradas ali na mesma coisa. Que é o quê? Ele tinha um desejo soberbo de superar a Deus, de ser maior que Deus, de ser igual a Deus. De ser feliz sem Deus, de ocupar o lugar de Deus. Ele rejeitava Deus, rejeitou Deus e ainda rejeita violentamente. Então a gente vê que nessa terceira tentação ele continua agindo da mesma forma, porque ele pretende o quê? Usurpar o próprio lugar de Deus no culto. Ele quer ser adorado como Deus. E isso inclusive é uma coisa que Santo Agostinho destaca na Cidade de Deus, quando ele está falando sobre os deuses dos pagãos serem demônios. Ele diz que os bons anjos buscam somente com que os homens adorem a Deus. Os bons anjos nunca estão chamando a atenção para si. Nunca estão pedindo coisas para si. Eles sempre vêm em nome do Senhor. Enquanto que os maus anjos, os demônios, querem ser adorados. Querem ocupar o lugar de Deus. Eles querem que os homens os cultuem. Capite? E aí tem uma coisa muito interessante de São João Crisóstomo, ou do pseudo Crisóstomo. Vejam que interessante a reflexão que ele faz. Quanto tempo de áudio já está? 40 e poucos minutos, ainda dá pra gente conversar um pouco mais. Ele diz o seguinte, ele diz, abre aspas, deve observar-se que se cometeu uma grave injúria contra Cristo quando ele foi tentado pelo demônio, e este lhe disse,
Se és filho de Deus, lança-te daqui. É uma grave injúria. Porém, Cristo, voltamos para a citação agora, não se turbou nem repreendeu o inimigo. Mas, quando o demônio lhe quis usurpar a honra de ser Deus, ele, exasperado, rechaçou-o, dizendo: vai-te, Satanás. Para que aprendamos, pelo seu exemplo, o quê? A sofrer as injúrias de maneira magnânima. Ou seja, suportar ser caluniado, suportar ser ofendido, suportar ser xingado, suportar de modo estoico, pacífico, com os olhos em Deus. Porém, voltamos para a citação, mas que não consintamos nem mesmo que cheguem aos nossos ouvidos as injúrias contra Deus. Porque é louvável que cada um sofra com paciência as próprias injúrias. Mas não dar atenção às injúrias feitas contra Deus é excessivamente ímpio. Interessante, né? Ou seja, quando quem é ofendido somos nós, devemos tolerá-lo com absoluta paciência. Isso, inclusive, faz uma conexão com o quê? Com o que nós conversávamos na introdução do áudio. É a questão do quê? Da indiferença com relação a si. Do desapego de si. E da aproximação com Deus. Tá? O olho em Deus. O que importa é Deus, não sou eu. Tá? É a mesma lógica. Se eu me desapego de mim, como preciso, eu não me importo em sofrer injúrias. Eu não me importo. Quer dizer, eu me importo. Né? Mas se eu fosse um católico melhor, se eu fosse mais santo, se eu estivesse já nesse nível de desapego de mim, eu não me importo com sofrer injúrias, eu não me importo de ser criticado, eu não me importo de ser ofendido, eu não me importo de ser caluniado, eu não me importo que mintam sobre mim. Eu não me importo que joguem na minha cara coisas que eu não fiz, não me importo que, sei lá, que eu saia na rua e chega um cara lá e bate na minha cara e fala: seu padre imundo. Eu não me importaria. Eu conseguiria fazer o que um padre que eu conheço fez. Que ele estava em Roma muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Tá? Assim, eu ouvi essa história, eu tinha acabado de me converter. E ele já tinha acontecido fazia tempo, na verdade, esse padre. Que ele foi para Roma e estava no auge daquele escândalo do abuso de menores. E ele foi e apanhou na rua. Juntou uma galera e deu um pau nele. E ele falou: não, a gente na hora oferece, sabe que na verdade não estão batendo em nós, né? Eles estão descarregando raiva por outra coisa e tudo mais. Absoluto desapego de si mesmo. Porém, se o que é ofendido não sou eu, mas é Deus, aonde sim está os meus olhos, aonde sim está o meu amor, aonde sim está tudo que é bom, toda a perfeição, toda a salvação, toda a glória possível da humanidade, toda a felicidade cabível no mundo e fora dele, onde está tudo. Aí o esquema é outro. Que aí você não está mais falando de mim que mereço qualquer injúria, que mereço qualquer tipo de repreensão, qualquer tipo de violência. Não, você está falando de Deus. E aí, ele diz: ouvir impassível injúrias a Deus é coisa própria dos ímpios. Interessante, né? Claro, essas coisas têm que ser levadas de forma racional, né? Porque uma coisa é uma pessoa que vai ofender a Deus, que vai fazer aquilo com malícia, né? Que aí a gente tem casos como o próprio Papai Noel, São Nicolau, descendo a mão na cara de Ário no Concílio de Nicéia. Ário, o heresiarca, né? O fundador da heresia do arianismo. Concílio de Nicéia, tem até um quadro, né, de São Nicolau dando na cara dele. São Nicolau é preso,
E é na prisão, por meter a mão na cara de Ario, que ele tem visões de Nosso Senhor. Tá? E isso é uma coisa. Outra coisa, por exemplo, a gente tem familiares que aprenderam coisas erradas, que, sei lá, estão na faculdade e aprendem bobagem com relação à igreja, com relação a Deus, né? E falam coisas que poderiam ser ofensivas, que talvez até sejam ofensivas e nos deem raiva, e não é mal sentir raiva nesses casos, não é mal, mas que a gente precisa entender, precisamos ter misericórdia, como Cristo teve. E pacientemente explicar, pacientemente ensinar, pacientemente dar espaço para que a pessoa possa realmente conhecer Deus. Entende? Porque no mundo que nós vivemos, se a gente reagir com violência e tapa na cara a qualquer tipo de injúria feita a Deus, que na verdade não é feita a Deus, mas é feita ao que a pessoa acha que é Deus, porque ela inocentemente foi doutrinada, sofreu uma lavagem cerebral. Se a gente for reagir com violência sempre a isso, a gente vai afastar as pessoas da fé, não vai aproximar. Então assim, é necessário que defendamos a Deus. É necessário, né, que não aceitemos injúrias feitas a Deus. Mas também é necessário que tenhamos corações misericordiosos, que olhemos com amor para as pessoas, que compreendamos a situação concreta. E há uma intersecção entre essas duas coisas, que se manifesta em casos concretos. Ou seja, que não dá para criar uma lista, né, prévia de momentos, ó, em tal situação eu vou agir assim, em tal situação eu vou agir. Não, você está no caso concreto. Você tem que entender os princípios e aí, no seu dia a dia, em oração, pedindo sempre a ajuda do seu anjo da guarda, da Virgem Maria, do Espírito Santo, você faz a aplicação dos princípios no caso concreto. Tá? Por fim, a última nota que eu tenho aqui. Então, veja que Cristo não tolera o que o demônio lhe propõe e diz: vai-te, vai embora, some daqui. E nós vemos então que o demônio ele não retrocede como quem obedece a um preceito. Não, na verdade, a gente percebe que o que faz ele fugir é a própria divindade de Cristo e é o Espírito Santo que afastavam o diabo. E aí se vê um exemplo de uma coisa que é profundamente consoladora para nós, ou deveria ser. Que o demônio não nos tenta quando ele quer e como ele quer, não. Ele só nos tenta quando Deus o permite e do modo e na intensidade que Deus permite. Sempre muito contido, porque dogma da nossa fé, nunca somos tentados acima das nossas capacidades. Dogma. Ninguém nunca é tentado acima das suas capacidades de resistir se usar os meios que tem à sua disposição. Tá? Todas as tentações só nos vêm quando são permitidas por Deus. E se Deus as permite, quer dizer que sofrê-las será bom para a salvação de nossas almas. Nos fará fortes, nos fará ganhar méritos para o céu e nos preparará para nos desapegarmos de nós mesmos e colocarmos toda a nossa esperança, todo o nosso amor, toda a nossa fé, toda a nossa vida em Deus e não nas coisas do mundo. Tá bom? Agora eu lhes dou a bênção e tomamos nosso rumo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São Padre Pio de Pietrelcina, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vão em paz e juízo.